Semana passada estudamos a carta aos Romanos e hoje vamos estudar a primeira carta aos Coríntios, uma carta também muito abençoada, que tem abençoado muito as nossas igrejas. E nós precisamos prestar atenção nessas cartas, porque essas são as cartas para nós, para a dispensação da igreja, para a dispensação do Espírito Santo, para a dispensação da graça. Então, a gente precisa prestar muita atenção, porque quando a gente consegue se enquadrar nesses perfis dessas cartas que o Senhor escreveu para a sua igreja, certamente a gente consegue superar, como é lá o nosso desafio, o nosso tema desse ano, superação. A gente consegue superar muitas dificuldades, muitas coisas que tentam impedir o avanço das igrejas. Estão contidas nessa carta. Então a gente precisa lidar com essas questões debaixo do poder e da sabedoria do Espírito Santo, para que a gente possa então tirar todas as barreiras e o céu que está aberto sobre nós, diga amém, a gente poder usufruir das bênçãos do céu sobre as nossas igrejas. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá ler o texto, 1 Coríntios, está aqui o texto que fundamenta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 12 e 15 a 20. Amém? Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis, da maneira que ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Amém? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra que nós lemos nesse momento. Mas agora queremos te agradecer, Senhor, pelo estudo desta manhã, onde estaremos, meu Deus, estudando a primeira carta aos Coríntios, que o Senhor deixou para nós, para a nossa direção, para a direção das nossas igrejas, Pai. Então, Senhor, fala aos nossos corações. Espírito Santo, Tu que és o mestre, o guia, o intérprete da Bíblia Sagrada, nos ajude, nos ensine, fale aos nossos corações. Somos completamente dependentes de Ti. Se o Senhor não nos ensinar, se o Senhor não falar com a gente, Pai, nós sairemos daqui sem saber nada. Então, cremos na Tua fidelidade, cremos no Teu poder e cremos na Tua graça. Então, toma as nossas vidas em Tuas mãos e nos ajude a falar em Teu nome, a ouvir a Tua voz. Que a Tua unção esteja sobre cada um de nós, Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos e Te agradecemos em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Glória a Deus. O texto para você gravar está aí no início da sua revista e diz assim: gravar na mente e no coração. Amém, irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela não pode se limitar apenas na nossa mente. Você vai aprender isso aqui mais para frente. Mas principalmente ela precisa ser abrigada no nosso coração. Porque o nosso coração representa o nosso espírito. E quando ela é abrigada em nossos corações, ela está sendo abrigada, na verdade, no nosso espírito, como palavra revelada de Deus. Amém? E ela diz assim, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém? Vou ler de novo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. 1 Coríntios 15, 5, 8. Então grava esse texto na sua vida. Eu não sei se você se lembra que alguém trabalhou para que você hoje estivesse aqui. Alguém cooperou com Jesus Cristo e falou de Jesus para você. Alguém te informou que Jesus te ama. Alguém te informou que Jesus já perdoou todos os seus pecados, que Jesus quer cuidar de você, que Jesus quer o melhor para você. E você acreditou. E hoje você está aqui, lavado e remido
Pelo sangue de Jesus. Mas para isso alguém trabalhou, alguém botou a mão no arado, alguém chegou até você, alguém foi usado para que o Evangelho de Cristo te alcançasse. Amém? Então hoje é a sua vez, é a minha vez, é a nossa vez. Amém? Graças a Deus. Temos aqui os textos da semana. Quantos leram os textos da semana? Levantem a mão. Glória a Deus. Olha que beleza, está melhorando. Está melhorando. Vai ficar mais ou menos quando todos disserem, eu li. Aí vai ficar mais ou menos. Vai ficar bom quando todos disserem, eu li 2 vezes. Porque o Espírito vai ter 2 oportunidades de falar mais ao seu coração. Amém? Então que bom, então você já está mais ou menos inteirado em algumas coisas que essa carta fala. Vamos então à introdução. Essa carta foi escrita por volta do ano 54 da nossa era, durante a 3ª viagem missionária de Paulo. E essa carta teve como destinatários os membros da igreja de Corinto. Corinto ficava na Grécia e essa carta foi escrita para a igreja de Coríntios, que ficava na Grécia, a qual foi plantada por ele, Paulo, junto com o casal Áquila e Priscila. Glória a Deus, olha a importância dos casais aí, ó. Áquila e Priscila, durante a sua 2ª viagem missionária. Então, essa igreja foi criada na 2ª viagem missionária de Paulo, e ele escreveu a carta durante a 3ª viagem missionária. Então, é importante dizer que Corinto era uma grande cidade portuária do sul da Grécia. Ou seja, Corinto era uma cidade grande, não era uma cidade pequena, com uma população aproximadamente de 200 mil pessoas. Isso, para aquela ocasião, para aquela realidade, era uma grande cidade. Hoje, uma cidade com 200 mil pessoas não é uma cidade tão grande assim. Se você analisar que Belfort Roxo, por exemplo, tem quase 400 mil pessoas, você vai analisar que Coríntios era metade de Belfort Roxo. Só que para aquela realidade era uma grande cidade. Então vamos lá. Sendo também um grande centro comercial e de lazer, tendo um grande anfiteatro e recebendo a cada 2 anos os Jogos Istmicos. Eram provas atléticas que só perdiam em importância para os Jogos Olímpicos, ok? Naquele tempo já tinha a Olimpíada. Hoje você assiste a Olimpíada na TV e acha que é coisa do nosso tempo. Não, isso é desde a Grécia Antiga. Começou lá em Olímpia, por isso tem esse nome de Olimpíadas. E em Istmo também tinha uns jogos, uma disputa semelhante ao que acontecia em Olímpia. Então é interessante notar, ou seja, por isso tudo a gente pode observar a grandiosidade da cidade de Corinto, onde Paulo planta essa igreja. É interessante notar que, ainda que a denominemos como sendo a primeira carta de Paulo, que ele enviou aos Coríntios, na verdade foi a segunda, ok? Foi a segunda. Essa carta não foi a primeira que ele escreveu para Coríntios, foi a segunda. Só que a primeira Deus não levou em conta, ok? Deus não colocou no cânon bíblico, ok? Só colocou a primeira e a segunda, mas na verdade foi a segunda e a terceira, ok? Essa aqui que ele escreveu, que nós temos como primeira, na verdade foi a segunda. Como ele mesmo mencionou, a qual aprouve a Deus que não chegasse até nós, a outra que se perdeu. Como Paulo mesmo disse aqui nessa carta, em 1 Coríntios 5,9, ele disse assim, ó, na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros, mas agora escrevo a vocês, ou seja, ele está se referindo a uma outra carta que ele escreveu, mas que não chegou ao conhecimento das demais igrejas. Vamos lá. De todo modo, esta carta foi motivada por causa de um relatório enviado pela família de Cloé. Quem era Cloé? Era um membro da igreja de Corinto. Ok? Então, um membro da igreja de Corinto escreveu uma carta para o apóstolo, por ele ser o pastor primaz, aquele que fundou a igreja de Corinto, apesar de não estar lá diretamente, mas ele fundou aquela igreja, ensinou aquela igreja. Então, quando ele sai, a igreja ainda estava debaixo da supervisão dele, por ter ele fundado aquela igreja. Então, o membro da igreja conversa com ele a respeito de algumas situações, com relação a problemas morais, doutrinários e de divisões ali observados. Então, por que Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto? Porque estavam acontecendo algumas coisas lá que não poderiam continuar acontecendo. Ok? Para que a igreja pudesse continuar avançando, para que a igreja pudesse continuar crescendo, para que a igreja pudesse continuar sendo uma igreja abençoada. Então, aquelas coisas que estavam acontecendo precisavam ser corrigidas, e é para isso que Paulo escreve. Vamos lá.
Somando-se tal relato, Paulo enviou esse texto também em resposta a uma carta que os coríntios lhe haviam enviado, a fim de lhe pedir orientações, ok? Paulo diz assim em 1 Coríntios 7, verso 1, quanto ao que vocês me escreveram, ou seja, então, a igreja de Coríntios, além de Cloé, escreveram mais uma carta para o apóstolo Paulo, pedindo algumas orientações com relação às atividades da igreja. Vamos lá. Assim, esta carta visou corrigir problemas daquela igreja, que apesar dos muitos dons espirituais ali vislumbrados, continha em seu meio pessoas carnais que precisavam ser admoestadas, ok? Então, no meio daquela igreja, apesar de ser uma igreja que estava sendo uma bênção, uma igreja que estava fluindo nos dons espirituais, ainda tinha ali pessoas que precisavam ser admoestadas, por serem pessoas, como diz o estudo aqui, o texto, pessoas carnais. Então percebam bem, de uma igreja que era usada tremendamente nos dons espirituais, foi a igreja do Novo Testamento, a igreja fundada por Paulo, que mais fluiu nos dons do Espírito Santo. Você pode pegar lá os 12 dons do Espírito Santo, que está listado aqui mesmo em 1 Coríntios, todos aqueles dons fluíam naquela igreja. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dons de curar, dom de operação de milagres, dom de discernimento do Espírito, todos esses dons fluíam naquela igreja. Era uma igreja que o Espírito Santo derramava os seus dons, usava os crentes de Coríntios. Mas isso não isentou a igreja de ter problemas. O que isso quer dizer? Que não existe igreja perfeita. Tolo é aquele crente que vive à procura de uma igreja perfeita. Se existe uma igreja que tinha que ser perfeita, era essa. Porque todos os dons do Espírito fluíam lá. Mas você vai ver aqui no decorrer do estudo, e quem já leu essa epístola sabe, quantos problemas que tinha naquela igreja. Quantas pessoas problemáticas tinham naquela igreja e precisaram ser corrigidas, para que a igreja pudesse continuar fluindo nos dons, crescendo e abençoando vidas, e fazendo a diferença, e influenciando aquela cidade de Coríntios, que tanto precisava dessa influência de Jesus, do poder de Jesus, por ser uma cidade com características totalmente satânicas, totalmente mundanas. Então você vai ver como essa cidade precisava da influência da igreja, até porque os membros da igreja de Corinto eram cidadãos de Corinto, eram oriundos daquela cidade, não tinha ninguém de fora ali. Está entendendo? Então, você perceba que muitas vezes a gente olha uma igreja e vê a igreja abençoada, uma palavra abençoada, os dons do Espírito fluindo, mas sempre terão problemas. E os problemas precisam ser corrigidos, para que a igreja possa continuar fluindo no Espírito, possa continuar recebendo a direção do Espírito e possa continuar avançando. Então, não existe igreja perfeita. Eu costumo dar um conselho para os crentes: o dia que você estiver fora da sua igreja, não quiser mais ficar na sua igreja e for procurar outra igreja, se você estiver procurando uma igreja perfeita e você achar, não entra nela, porque você vai estragar aquela igreja. Você não é perfeito? Ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, você entende? Nós estamos sendo aperfeiçoados, ainda estamos sujeitos a gerar problemas, ainda estamos sujeitos a ter problemas. Então, igreja perfeita, pastor perfeito, liderança perfeita, crente perfeito, esquece, não existe. Por isso que todos nós temos que ser completamente dependentes do Espírito e da palavra, porque é a palavra e o Espírito, pela palavra, que nos aperfeiçoa. É por isso que nós temos que transformar a nossa mente pela palavra, metanoia, lembra? Pela palavra, metamorfos, pela palavra. Porque é a palavra que nos aperfeiçoa. Esse processo termina na glória, quando nós estivermos face a face com Jesus. Aí acabou o processo. Por quê? Porque nós estaremos atingindo a estatura do varão perfeito. O nosso corpo vai ter sido glorificado, a nossa mente completamente transformada e o nosso espírito aperfeiçoado nele. Amém? Você pode aplaudir o nome dele? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, assim, esta carta visou corrigir problemas daquela igreja, que apesar dos muitos dons espirituais ali fluindo, continha em seu meio pessoas carnais que precisavam ser admoestadas.
O item 2 fala a luta contra as divisões naquela igreja. Como eles gostavam de divisões. A luta contra as divisões naquela igreja e a necessidade de discernir os tipos de crente. Vamos lá. Lutar contra as divisões da igreja, não apenas diante das heresias externas, já tinha o problema das heresias. O que eram as heresias? Eram as falsas doutrinas, eram as fábulas, eram as vãs filosofias. Essas eram as heresias. Heresias é tudo aquilo que foge do padrão de Deus, do padrão bíblico, do ensinamento bíblico. Tudo que não se coaduna, ou seja, não se alinha com os padrões da Bíblia, são considerados heresias. Coisas que atrapalham o caminhar de uma igreja. E naquele tempo existia muitas heresias, não eram poucas, eram muitas. Mas além das heresias, que eram os problemas externos que eram trazidos para dentro da igreja, ok? Também através dos grupos que ali congregavam, como o do apóstolo Paulo, o do apóstolo Pedro e o de outros apóstolos, e até o de Apolo, e até o daqueles que diziam ser liderados apenas por Cristo. Usando isso como desculpa comum, que geralmente caracteriza os desobedientes, os insubmissos, incluindo os que sem direção e sem limites toleravam uma vida carnal e a idolatria combatidas nesta carta. Tudo isso tinha ali na igreja de Corinto. Tudo isso tinha ali dentro. Primeiro, as heresias. As pessoas davam muito ouvidos às heresias. Existia lá o gnosticismo, o estoicismo, que eram vãs filosofias, que eram coisas que eram trazidas de fora. Tinha o judaísmo, os judaizantes também gostavam de se infiltrar no meio das igrejas de Cristo, para tentar trazer a lei novamente, tentar que todo mundo tinha que obedecer à lei de Moisés. Os estoicos dizendo que Cristo não veio em carne, os gnósticos dizendo que Jesus não era Deus. Enfim, uma confusão doutrinária tremenda que eram trazidas por essas heresias terríveis. E aí tinha aqueles grupos, aí começam as divisões. Paulo fundou aquela igreja, mas Paulo não estava mais lá. Paulo apenas de longe, dos outros lugares que ele estava, ele sempre recebia informações e procurava saber daquela igreja. Mas lá tinha outros líderes que Paulo estabeleceu lá. Mas aí um grupo, provavelmente aquele grupo, desde o tempo da fundação da igreja, insistiam em dizer, eu sou de Paulo, eu sou partidário de Paulo. Aí Pedro também deu uma passada por lá. Aí um grupo se aliou a Pedro e dizia, não, nós somos de Pedro. Essa panelinha aqui é de Paulo, essa panelinha aqui é de Pedro. Aí Apolo, né, que era um pregador muito eloquente da época, também passou por lá um período. E aí um grupo se aliou a Apolo. Aí ficava, uns são de Paulo, nós somos de Pedro, esse grupo aqui, não, nós somos de Apolo. E os outros, aqueles mais insubmissos, que não quer obedecer a liderança nenhuma, você conhece algum crente assim? Todo lugar tem, né? Aquele grupo que não quer obedecer a liderança nenhuma, dizia, nós somos de Cristo, esse grupo aqui é de Cristo, o nosso líder é Cristo. Mas só que Cristo estabeleceu líderes. Cristo colocou ali Paulo para fundar a igreja e depois de Paulo, Paulo estabeleceu, ordenou alguns líderes para estarem ali. Mas eles não queriam obedecer a líder nenhum. Você entende? Queriam fazer o que eles queriam dentro da igreja. Então o que acontecia? Esses diziam, eu não sou de Paulo, eu não sou de apóstolo, eu não sou de homem nenhum, eu sou de Cristo. Amém, todos nós somos de Cristo, mas Cristo é de todos, e Cristo estabelece as coisas. Cristo é Deus, e por ser Deus, Ele é de ordem e decência. Sempre vai haver um ordenamento da parte de Jesus. As coisas de Jesus não são feitas de qualquer maneira, é só você analisar o ministério dele. Ele não fez as coisas de qualquer forma. Olha só, vou dizer mais uma coisa para você. Se Jesus tivesse consumado a obra do Calvário de qualquer maneira, certamente haveria falhas na nossa salvação. E a nossa salvação foi perfeita, não houve falhas. Você entende? Fomos perdoados, justificados, santificados, abençoados, prosperados, alegrados, olha aí, iluminados, mas o quê? Vamos achar mais coisa aqui. A obra foi completa e perfeita, não houve falhas, porque Jesus não fez de qualquer jeito. Se Jesus tivesse de qualquer jeito, o diabo teria do que acusar Jesus. Ah, você fez isso, mas aquilo lá não deu certo, aquilo lá que você fez. Aquilo lá não funcionou. O sangue só cobriu a metade. Olha, a dívida só foi paga pela metade. Não, Jesus pagou a dívida completa e derramou o sangue todo.
por mim e por você, para nos resgatar do pecado e das trevas. Você está entendendo? Então, não é isso. Eles precisavam estar debaixo de uma liderança, mas aqueles não queriam. Não, nós somos de Cristo. Complicado. E aí diz assim, no capítulo 1, versículo 12: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo. O outro diz: eu sou de Apolo. O outro diz: eu sou de Cefas, que é Pedro. O outro diz: eu sou de Cristo. Aí ele diz aqui: será que Cristo está dividido? A igreja é de Cristo. Será que Cristo está dividido? Cristo não está dividido. Cristo é a própria plenitude. Cristo é a própria completude. Cristo é tudo. Ele é o inteiro, Ele é o todo. Ele não se divide nem em Pai, Filho e Espírito Santo, porque os três são um. É a unidade dentro da diversidade. Já te ocorreu isso alguma vez? Pois é. Você entende? E eles não estavam compreendendo bem isso. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo para nós. E eles não estavam entendendo isso. Eles estavam vivendo no meio das divisões. Eles estavam querendo dividir a igreja. O próprio Cristo, certa vez disse: uma casa dividida não subsistirá. O que isso quer dizer? Uma casa dividida não vai chegar a lugar nenhum. Pensa comigo. Pensa numa família dividida. Essa família vai ser feliz? Essa família vai chegar em algum lugar? Só você vê hoje os filhos de pais separados. Esses filhos são felizes? Esses filhos vivem a plenitude da filiação, da paternidade, da maternidade? Não vivem. Porque dividiu. Pensa numa empresa quando se separa, quando quebra. Pensa numa igreja quando se divide. Ela subsiste? Você entende? Então Cristo disse isso: uma casa dividida não vai avançar, não subsistirá, não vai prosperar. Então, será que Jesus queria essa divisão na igreja de Corinto? Não, Cristo não quer divisão em nenhuma igreja dele. Deus quer que a igreja dele seja um. Para isso é um só corpo. Existem vários membros, mas um só corpo. Ele quer que nós sejamos um com ele. Você está entendendo? Enquanto nós formos igreja dele, ele quer que nós sejamos um com ele. Diga para o seu irmão: quero ser um com você. Glória a Deus. Porque nessa matemática de Jesus, 1 mais 1 não dá 2, 1 mais 1 dá 1. Amém? Eu e você, para Jesus, somos um só corpo. Você está entendendo? Pode aplaudir o nome dele? Glória a Deus. Jesus não olha para nós agora, do seu trono, e não diz assim: ali a irmã Eliane, ali o irmão Zé Antônio, ali o irmão Eduardo, ali a irmã Marlúcia. Marlúcia, tudo bem que está ruim de ver, que ela está magrinha. Mas olha só, ali o pastor Osíris, ali o Daniel, ali o Hugo. Não fala isso, ali a minha igreja, ali o meu corpo. Diga glória a Deus. Aplauda ele mais uma vez, aleluia. Glória a Deus, isso é lindo demais, isso é poderoso demais. Glória a Deus. Vamos lá então. De todo modo, era vital aquela igreja que fossem distinguidos os falsos cristãos que congregavam ali. Olha aí, ó. Falsos cristãos que congregavam ali, tanto pelo discernimento de espírito, como pela observação dos frutos daquelas pessoas. Olha aí. Então, olha um dom fluindo ali, o dom do discernimento de espírito, que o Espírito Santo derramava para eles discernirem os falsos crentes, os falsos irmãos que estavam dentro da igreja. Olha ali. E ele continua dizendo, também podia ser observado esses falsos irmãos por causa dos frutos da vida deles, fazendo-os compreender a existência de 3 tipos de pessoas na igreja. Olha aí, ó. 3 tipos de pessoas que existiam ali na igreja de Corinto: as pessoas naturais, as pessoas carnais e as pessoas espirituais. Olha aí. 3 tipos de crentes, 3 tipos de pessoas dentro da mesma igreja. E isso atrapalha. Isso atrapalhava a igreja de Corinto, estava atrapalhando e muito. Aí diz, ó, ora, agora o texto diz, 1 Coríntios 2, 14, 15 e 3, versículo 1, diz assim: ora, a pessoa carnal não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Olha aí,
O que é isso? Dom do discernimento. Ele deu a nós o dom do discernimento, para a gente discernir as coisas espirituais, porque nós somos seres espirituais, a palavra de Deus é espiritual, então essas coisas só serão discernidas espiritualmente. O que é discernir? É compreender. As coisas espirituais só se compreendem espiritualmente, pelo Espírito. Você entende? E os crentes naturais não podiam compreender dessa forma. Por que razão? Porque os crentes naturais, na verdade, não eram crentes. O crente natural, ou o homem natural, eu não gosto nem de usar esse termo, crente natural, porque o natural não é crente, ele é natural. Ele é o homem sem Deus. É o homem sem Jesus. Então o que isso quer dizer? Que na igreja de Corinto tinha pessoas que estavam lá como crentes, mas não eram crentes. Porque não nasceram de novo. Para ser crente tem que acontecer o quê? Nascer de novo, da água e do Espírito. Tem que crer em Jesus e confessá-lo como Salvador. Quando isso acontece na sua vida, você nasceu de novo. E a partir daí você se torna nova criatura. Novo agir, novo sentir, novo pensar. Agora não sou eu quem vivo, mas Jesus Cristo é quem vive em mim. E essa vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você pode dizer glória a Deus? Foi isso que aconteceu na sua vida, por isso você nasceu de novo. Quem não passou por isso, esquece. Não tem o Espírito, não nasceu de novo, então não consegue entender as coisas espirituais. Você entende? Por exemplo, se entra uma pessoa aqui que não é crente, que não nasceu de novo, ela pode participar aqui do nosso estudo durante 2 anos, ela vai continuar sem entender nada. Vai continuar agindo como uma pessoa carnal, como uma pessoa natural, porque não entendeu nada, ela não tem o Espírito. Então é como se ela estivesse perdendo 2 anos da vida dela aqui dentro. Mas a partir do momento que ela nasceu de novo, tudo o que acontecer aqui, ela recebe no Espírito. Diga glória a Deus. Como nós estamos recebendo, como nós temos recebido, isso vai gerar fé no coração, isso vai gerar crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Diga aleluia. Glória a Deus, é isso que está acontecendo com a gente, em nome de Jesus. Então vamos lá. O texto continua dizendo, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, ou seja, ela vai estar sempre contradizendo, ela vai estar sempre recusando, ela vai estar sempre botando chifre na cabeça do cavalo, essa é a expressão mais popular que a gente pode encontrar, vai estar sempre replicando alguma coisa, sempre rebatendo alguma coisa, porque ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ah, isso eu não aceito, isso eu não gosto, olha isso aí, olha, isso eu não creio, isso eu não gosto. Precisa nascer de novo, continua sendo uma pessoa natural, não tem o Espírito de Deus. Vamos em frente. E ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas. Julgar em que sentido? Julgar pela palavra. Busca compreender a palavra. Busca compreender a direção do Espírito. Busca compreender o acompanhar do Espírito, o caminhar no Espírito, o andar no Espírito, o viver no Espírito. Você entende? Mas ela não é julgada por ninguém. Por quê? Porque está no Espírito, porque está andando no Espírito. Você entende? Eu, porém, irmãos, olha o que ele diz agora para a igreja de Corinto, uma igreja usada fluindo nos dons. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais. O que ele está querendo dizer? Ninguém naquela igreja estava fluindo no Espírito. Ninguém naquela igreja estava andando no Espírito. Ninguém naquela igreja estava discernindo pelo Espírito, apesar dos dons estarem sendo derramados ali de forma abundante. E ele diz, eu, porém, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais. Você está entendendo? Pois é. Ele está dizendo, como é que eu vou falar para vocês como pessoas espirituais se vocês não são? Vocês não estão nessa condição, vocês só andam na carne, era isso que ele estava dizendo. E mais para frente você vai ver um pouquinho, por que eles andavam na carne, por que eles eram carnais. Primeira coisa que você observa é essas divisões, isso aí é coisa de crente carnal. Divisão é coisa de crente carnal. Porque Jesus disse, não é para dividir, porque uma casa dividida não vai subsistir. Igreja não é para dividir, é para juntar. É para ser um só corpo, é para ter um só pensamento, porque a igreja tem um só Espírito e um só Senhor. É para seguir uma só direção.
Você está entendendo o que Deus está falando? Pois é. Então, ele diz, como é que eu vou falar para você? E isso é só uma das coisas, você vai ver mais coisa para frente. Por que eles eram carnais? Você vai ver mais coisa para frente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós somos a igreja de Cristo, nós temos o Espírito. Nós somos ensinados no Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito. Então, a gente tem que ter maior cuidado para a gente não cair nessas armadilhas, que tudo aquilo ali foi cilada do diabo. Quem é o inimigo da igreja? É o diabo. Quem é o alvo do diabo? O crente. Tem gente que pensa, o diabo está de olho nas pessoas lá fora, não está não, não está não. As pessoas lá fora já estão na mão dele. A pessoa sem Cristo, se morrer, vai para onde? Vai para o céu? Não. Não. Pessoa que morre sem Jesus não vai para o céu. Então, essas pessoas já estão na mão dele, usadas por ele, influenciadas por ele. É só você ver como elas pensam e o que elas fazem. Estão caminhando a passos largos para o abismo. Ok? Pode ser a pessoa mais caridosa, pode ser a pessoa que, até como diz aqui mesmo, quando divide seu dinheiro com os outros, faz caridade, faz isso, faz aquilo. Se não tiver Jesus, que é a essência do amor de Deus, não tem céu. Você entende? Então quem está lá fora já está na mão dele. O alvo dele então são os crentes. É a igreja de Jesus Cristo. Tudo que o diabo quer é destruir a igreja. Ele veio para roubar, matar e destruir quem? O povo de Deus. Roubar, matar e destruir. E a gente não pode permitir, porque ele já está debaixo dos nossos pés. Ele já foi derrotado, a derrota dele foi decretada na cruz do Calvário. Você entende? Nós não temos mais compromisso com ele. Não temos mais compromisso com o pecado. E é isso que faz toda a diferença nas nossas vidas. Então a gente não pode permitir que ele nos divida. Porque Deus quer nos unir. O amor que tem que nos unir, ou que nos une, é muito maior do que o ódio e as investidas do diabo que tentam nos separar. Diga glória a Deus. Você está entendendo? É como no seu casamento, o seu amor com o seu cônjuge é muito maior do que as armadilhas que são postas para tentar separar vocês. O amor é muito maior, o amor vence tudo. Diga glória a Deus. E o amor é Jesus. Você pode aplaudir o nome dele? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós precisamos ser pessoas espirituais, para que a gente possa receber as coisas espirituais que nós estamos recebendo no nosso espírito. E você, a partir de janeiro, você vai compreender um pouco melhor essas questões da carne e do espírito, porque elas são opostas entre si, como a Bíblia ensina. E para que a gente possa caminhar tranquilo no Espírito, a gente precisa conhecer aquilo que se contrapõe, aquilo que se coloca em oposição ao nosso andar no Espírito. Então você vai conhecer tudo sobre a carne aqui, você vai conhecer tudo sobre o Espírito, vai conhecer tudo sobre o homem natural, vai conhecer tudo sobre isso aqui, para você nunca mais ter dúvida e você poder se situar. E todas as vezes que você estiver se aproximando do andar na carne, você vai conseguir discernir, porque os dons espirituais vão fluir através de você também. Então você vai ter condições espirituais de discernir, opa, isso aqui é carne. Então eu tenho que me afastar disso. Não, esse pensamento que eu estou tendo, essa ideia que eu estou tendo a respeito da minha igreja, isso é carne. Isso é o diabo falando comigo, porque o diabo fala também. Já falei isso aqui para você. E você vai aprender muito mais sobre isso aqui. O diabo fala também. Então que voz que eu tenho que ouvir? A do diabo ou a voz de Jesus? A voz de Jesus. Você não é do diabo, você é de Jesus. O tempo que o diabo tinha domínio sobre você, acabou. Se você nasceu de novo, acabou. Então, você não tem que dar vazão à sua carne, porque quem quer que você faça isso é o diabo. Mas Jesus não, ele quer que você flua no Espírito, porque ele sabe que quando você flui no Espírito, você cresce e você vai ser bênção pura na mão dele e vai ser um problema sério para o diabo. O diabo vai ter que correr de você, vai ter que ter medo de você, enquanto você estiver andando no Espírito. Amém? Você vai aprender isso aqui detalhadamente, cada coisa do seu modo, cada coisa no seu tempo. Vamos lá. Terceiro, a necessidade de combater a imoralidade da igreja. Olha aí, ó. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, ou seja, nem mesmo no meio daqueles que não são crentes. 1 Coríntios 5, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Ouve-se por aí. O que isso quer dizer? As pessoas na cidade de Corinto estavam falando dos crentes de Corinto.
Olha aquela irmã, olha aquela mulher, aquela da igreja de Corinto. Olha o que ela faz, olha aquele irmão, olha aquele homem. Olha o que ele está fazendo. É crente, hein? É lá daquela igreja de Corinto. Olha aí. Você entende? Imagina, Corinto era uma cidade populosa e ficava só a 80 quilômetros de Atenas, que era a capital da Grécia, na ocasião, e ainda é, né? Então, Corinto ficava só 80 quilômetros não é nada. Então, gente de Atenas ia até Corinto, gente de Corinto ia até Atenas, então isso, né, espalhava. E coisa ruim espalha com muita facilidade. E para completar, ali em Corinto tinha um lugar, um templo de Afrodite, que era a deusa do amor. E Afrodite tinha 1000 prostitutas cultuais. Hoje a gente conhece por outro nome, mas naquele tempo tinha esse nome técnico de prostituta cultual. O que era aquilo? Aquelas mulheres que ficavam lá no templo e os homens iam lá para fazer sexo com aquelas mulheres, cultuando Afrodite. Isso era uma prática comum em Atenas. E muitos crentes da igreja de Corinto já tinham passado por isso, já foram frequentadores do templo de Afrodite. E estavam hoje como membros da igreja de Corinto. Nascidos de novo, crentes, mas estavam ainda no meio daquelas práticas, assim, influenciado. Olha como o mal tem poder de influenciar. Eu sou crente, por isso que Jesus falou. Não ignore os ardis de Satanás. Jesus estava falando para o crente. O diabo está derrotado, mas a gente não pode se deixar influenciar por ele. Olha o texto de Romanos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Os crentes de Corinto estavam sendo influenciados pelas práticas da cidade de Corinto, pelas práticas mundanas de Corinto. Você está entendendo? Porque muitos deles vieram daquela vida. Mas de vez em quando o inimigo jogava uma seta e eles davam uma escorregada, querendo voltar para a velha vida e continuar na igreja. E Paulo diz, não, isso precisa de correção. Isso tem que ser corrigido. Você está entendendo? Vamos lá, vamos ler o resto aqui. Outro tema desta carta foi tratar sobre a importância da exemplar conduta moral dos cristãos diante de uma sociedade pagã e imoral, trazendo orientações sobre padrões a serem adotados localmente, a fim de não haver confusão e consequente assimilação dos tolerados hábitos imorais daquela cidade. Então, alguns hábitos imorais estavam acontecendo ali no meio dos crentes de Corinto, e algumas pessoas estavam tolerando, dizendo, não tem nada a ver. Você já ouviu essa frase em algum lugar? Pois é, dizendo, não tem nada a ver, Jesus não vai se importar com isso não. Será que ele não vai se importar? Uma das coisas que o crente precisa primar são os padrões morais, meus irmãos. Você está entendendo? Então, Deus falou para Paulo, isso tem que ser corrigido. E Paulo, uma das razões de ele escrever essa carta, uma das principais razões, era exatamente, além das divisões, essa questão dos procedimentos morais. Ok? Porque se tinha uma coisa que corintiano não, né? Quem nasceu em Corinto é o quê, meu Deus? Vascaíno não é. São Paulino é corintiano. Se tinha uma das coisas que aqueles corintianos sabiam fazer, era imoralidade. Você está entendendo? E na igreja não podia. Em outros lugares eles não podiam. Eles tinham que ter um padrão de conduta moral exemplar. Vamos em frente, vira aí a sua folha. Então é importante entender que Coríntios exibia com orgulho, olha aí, o templo de Afrodite, a deusa do amor, com suas 1000 prostitutas religiosas, que tinham como característica a cabeça raspada. Motivo pelo qual Paulo orienta aquelas mulheres a usarem o véu. Então as mulheres que já tinham sido prostitutas cultuais e que se converteram na igreja tinham que usar o véu. Muita gente não entende. Véu era isso, era aquilo. Não, era para esconder a vergonha delas. Porque agora aquela cabeça rapada, que glorificava o nome de Afrodite, agora envergonhava o nome delas. Porque todo mundo na igreja ia lá, aquela era discípula de Afrodite. Pois é. Aquela era discípula de Afrodite, agora está aqui, é santinha. É a santinha mesmo. Se ela se converteu, agora ela é santa. E agora? Mas é eis isso, é eis aquilo. Tá, quem é que nunca foi eis isso ou eis aquilo? Levanta a mão. Pois é. Isso te lembra quem? Yeshua, né? Jesus.
Senhor, foi pega em flagrante de adultério. Engraçado que só levaram a mulher. Cadê o homem? Né? Cadê o safado? Né? Foi pega em flagrante de adultério. Vai ver que era casado, por isso que não levaram ele. Foi pego em flagrante de adultério. Senhor, a lei de Moisés, olha aí a lei de Moisés. A lei mata. A lei mata. A lei condena. É para isso que a lei serve, né? A lei de Moisés manda apedrejar até matar. Eu me lembro uma vez, você vai se lembrar comigo, que Jesus precisava passar em Samaria. Ele estava indo para Jerusalém. Eu não sei se você sabe, se você não sabe, você vai aprender isso aqui algum dia, que judeu indo para Jerusalém não podia passar em Samaria, porque samaritano não se dava com judeu, porque judeu era judeu puro e o samaritano era misturado, então não se davam mais, eram de mal. Era igual no meu tempo de adolescente, tinha algumas ruas que a gente não podia passar, porque a patota de lá arrebentava a gente na pancada, e quando passava na nossa a gente arrebentava na pancada também. Não podia, aqui é meu, esse lugar é nosso. Naquele tempo tinha isso. Então lá vai Jesus e os discípulos, precisam chegar rapidinho em Jerusalém. Qual era o caminho mais curto? Samaria. Aí eles chegam lá, Jesus manda Pedro, Tiago e João na frente para negociar a passagem, porque sabia que se fosse se metendo a passar ia ter mais problema. Aí Pedro, Tiago e João vai lá conversar com o samaritano. O samaritano disse, aqui não. Mas é Jesus, aqui não vai passar, acabou. Isso aqui é nosso. Vocês estão indo para Jerusalém? Aqui não vai passar. Dá a volta. Problema de vocês. Estamos nem aí. Está com pressa? Problema de vocês. Saísse mais cedo. Claro, aqui eu estou, né, colocando uns argumentos meus. Aí vem Pedro, Tiago e João, cuspindo fogo. Não é possível, isso é um ridículo, isso é uma vergonha, isso é um abuso. Não era não. Naquela ocasião, aquilo era a regra dali. Jesus, o senhor não sabe o que aconteceu. Jesus, tranquilão. Gente, eu queria, uma das coisas que eu vou pedir a Jesus, é para ele me mostrar uns flashes daquele tempo, né? Das coisas que aconteciam cotidianamente, naquela situação toda. Imagina Jesus tranquilão, talvez em pé, talvez assim, não sei como ele estava, e os três cuspindo fogo. Jesus, Jesus, a gente falou, eles não querem, diz que o senhor não vai passar, diz que Jesus, isso é absurdo, Jesus, vamos mandar descer fogo do céu e queimar aqueles miseráveis, vamos matar eles. Olha a ideia dos caras. Por um momento eles esqueceram de quem eles eram e com quem eles estavam andando. Aí Jesus olhou para eles e falou assim, meus queridos, tem uma coisa que vocês não entenderam. Eu não vim para matar, eu vim para dar vida. Ai, meu Deus. Imagina a cara de tacho que os três ficaram. Veja como a carne se levanta quando a gente dá vazão à carne. Eles deviam ter pensado, naquele trecho que eles andaram até chegar onde Jesus estava, a gente vai ter que falar com Jesus com muito jeito, porque apesar da gente estar com raiva por dentro, se roendo, mas Jesus não é desses, ele não é assim, a gente vai falar com ele com calma. Eles nem pensaram nisso, eles ficaram tão irados, viu? Por isso que a Bíblia diz, não dê vazão à vossa ira. Irai-vos e não pequeis. Eles podiam até ser irados, ter se irado, mas não precisava chegar para Jesus com aquela euforia toda. Ó, mestre, a gente tentou, mas eles disseram que não. O que o senhor decide aí? Jesus disse, não, vamos dar a volta. Foi isso que ele fez, mas antes ele disse, vocês não sabem de quem vocês são, eu não vim para matar, eu vim para trazer vida, vamos dar a volta. Você entende? A mesma coisa, ali chegam com a mulher diante de Jesus, Senhor, foi pega em flagrante de adultério, a lei manda a gente apedrejar até matar. Jesus falou, tá legal. Aí todo mundo pensando que Jesus ia dizer, mata, taca a pedra, a lei manda, a lei de Moisés manda, taca a pedra. Jesus falou, não. Jesus abaixa, continua escrevendo lá na terra, nem olha para a cara de ninguém, só diz assim, ó, se algum de vocês não tem pecado, que atire a primeira pedra. Você entende? Se algum de vocês não tem pecado, começa a jogar pedra, pode começar, joga pedra nela, mata ela, mas só quem não tiver pecado algum. Alguém jogou pedra? Não, porque todos nós somos falhos, todos nós estamos sujeitos a falhar, você entende? E aí o que aconteceu? Jesus virou para ela e falou, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse, não. Ele falou, nem eu te condeno. Vai, só não peca mais, mas vai embora, vai em paz. Você está entendendo? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque muitas vezes se a gente der ouvidos à voz do inimigo, a gente vai acabar fazendo como os coríntios estavam fazendo.
A gente vai acabar deixando-se influenciar pelo mal e por coisas que não vão nos levar a lugar algum. Então, voltando aqui, a imoralidade naquela cidade era tão grande que o comediante grego chamado Aristófanes, nome bonito, né? Aristófanes, usava o termo corintianizar. Está aí escrito em grego, aí está corintianizei, mas em português podemos dizer corintianizar. Você entende? Para exemplificar aqueles que não tinham limites morais. Então, quem não tinha limites morais estava corintianizando. Eu hoje usaria o termo penharolizando, né? Em vista do que fez a torcida do Penharol. Mas essas pessoas não tinham limites morais, ao que Paulo demonstrou sua indignação e a combateu firmemente, essa imoralidade. Por este motivo, além de tais necessárias repreensões nesta carta, Paulo tratou sobre assuntos relacionados à vida familiar, de maneira especial sobre o casamento, a vida íntima e o celibato opcional e a santificação do corpo. Gente, eu imagino a aflição de Paulo quando ele estava escrevendo essa carta diante de tantos problemas. Imagina o desejo no coração dele de estar lá, porque Paulo tinha isso. Em algumas situações ele declarou isso em algumas cartas. Ele diz: olha, eu queria muito estar aí nesse momento, eu queria muito dizer isso para vocês pessoalmente. Quem já leu as cartas de Paulo, observou isso em algumas dessas cartas. Ele dizia: eu queria estar aí pessoalmente, mas por enquanto o que eu posso fazer é escrever. Aliás, ele nem escrevia pessoalmente, ele tinha um amanuense. Amanuense era uma espécie de escrivão. Em algumas cartas ele só assinava no final. E o escrivão, ele ditava e o escrivão escrevia. Entendeu? Então ele dizia: mas eu queria estar aí. Aí eu imagino a agonia que devia tomar conta no coração dele. Porque os problemas eram graves. Eram graves, então nada melhor do que ele estar lá pessoalmente. Mas olha o quanto Paulo confiava no Espírito Santo. Paulo nem sabia que essa carta se tornaria parte da Bíblia. Ele nem imaginava isso, eu não sei se você sabe disso. Tem gente que acha que quando Paulo estava escrevendo essas cartas, Paulo, pessoal, eu vou caprichar porque eu estou escrevendo uma parte da Bíblia. Não, ele não sabia. Ele simplesmente estava escrevendo a carta para uma igreja, inspirado pelo Espírito Santo. Só que havia uma intencionalidade por parte de Deus para usá-lo sobrenaturalmente, inspirando profundamente no Espírito Santo, porque já era a intenção de Deus que aquelas cartas se tornassem parte da Bíblia, para a igreja de Jesus Cristo. Te pergunto, alguém lá da Antiga Aliança, alguém do Antigo Testamento, conhece essas cartas? Não. Tinha isso na Bíblia dele? Não, ainda não tinha sido nem escrito. A Bíblia deles era Moisés e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Inclusive essa era a Bíblia que Paulo tinha. Naquela época não tinha Novo Testamento, não tinha evangelhos, não tinha epístolas, só tinha o Antigo Testamento. Você entende? Aí eles escreveram os evangelhos, os apóstolos, e o Paulo e alguns outros escreveram as cartas. Essas cartas circularam, e um pouquinho mais na frente, lá no século III, é que foram colocados, reconhecidos pelo cânon bíblico e colocados na lista dos livros sagrados. Foi onde surgiu o Novo Testamento. Está entendendo? Então imagina a agonia de Paulo. Meu Deus, tanta coisa para corrigir, eu não posso estar lá. Vou ter que corrigir à distância. Olha as coisas à distância como já funcionavam, porque o Espírito Santo já conhece todas as coisas. Naquela época não tinha ensino à distância, não havia comunicação à distância, não tinha nada disso, mas o Espírito Santo já sabia, porque para ele tudo já está pronto, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se faria, para ele sempre ser tudo consumado. Diga glória a Deus e aplauda o nome dele. Por isso que ele já te conhece de trás para frente e de frente para trás. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, oh Jesus. Continuando, o item 4 fala a necessidade do uso dos dons espirituais. Olha aí, 1 Coríntios 12, 1 e de 4 a 7, está aí o texto, diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Que dons são esses? Os dons do Espírito Santo. Os dons que fluíam naquela igreja. Os dons que você vai estudar aqui a partir de janeiro. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, isso e aquilo, tudo isso você vai estudar aqui. Então é desses dons que ele está falando. E o texto continua dizendo: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo.
E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Deus é o mesmo. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha que coisa linda. O mesmo Deus é que opera tudo em todos. Porque alguns diziam, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço... Não, você não faz. Quem faz é Deus. Nós só somos o quê? Cooperadores, instrumentos. A Bíblia dizendo, é Deus quem opera tudo em todos. Quem é que você acha que vai trazer 1000 pessoas aqui para dentro? Sou eu? Não. É você? Não, a gente não pode. Porque isso é uma obra sobrenatural. E só quem faz obra sobrenatural é Deus. Você entende? Então quem faz a obra é Ele. Nós somos apenas cooperadores, apenas cremos e cooperamos. Cooperamos com a nossa crença, cooperamos com o nosso envolvimento. Essa é a nossa cooperação. Mas quem faz é Ele. Nunca bata no peito e diga, eu fiz. Porque quando a gente faz isso, a gente já está recebendo o nosso galardão. E eu não quero esse galardão, eu quero o galardão que eu vou receber no céu. Eu quero receber a coroa da vida que o Senhor tem preparada para aqueles que o amam. É isso que eu quero. Você está entendendo? Vamos em frente. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O que isso quer dizer? Quando o Espírito se manifesta através de um de nós, tem um propósito maior da parte de Deus para que haja essa manifestação. Deus não faz nada por obra do acaso. Deus não faz nada sem que não haja uma grande motivação. Uma grande intenção espiritual. Você está entendendo? Deus vai te usar sempre que houver um grande propósito por trás disso. Se não houver nenhum propósito, não se iluda que Deus não vai te usar. Amém? Mas se há um propósito, Deus sempre tem um propósito para a sua igreja, então Ele vai usar a sua vida assim, em nome de Jesus. Não para a sua glória, mas para a glória dEle, porque é Ele quem realiza, é Ele quem faz. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente. Esta carta contém nos capítulos 7, 12 e 14 a maior das listagens do Novo Testamento dos dons espirituais. Há outros dons espirituais revelados e reenfatizados em Romanos. Mas essa carta aqui é a que traz a maior listagem dos dons. Em Romanos fala de dons, em Efésios fala de dons e em 1 Pedro também. Mas é aqui nessa carta que mais fala dos dons. Vamos dar uma olhadinha aí na sua Bíblia, no capítulo 7, daqui de 1 Coríntios. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Quem achou, dá um glória a Deus. Não estou em segunda, é primeira. Capítulo 7. Sobre as pessoas solteiras, sobre as coisas santificadas ao ídolos. Capítulo 7, 12 e 14, espera aí. Deixa eu ver o 12 aqui. O 12, vamos no 12. Olha o que ele diz aí, ó. Olha aqui, ó, coisa interessante. 1 Coríntios capítulo 12, olha o que diz aí. Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados. Aqui essa versão nova Almeida atualizada que a gente usa é mais cordial. Em algumas versões diz assim, irmão, não quero que vocês sejam enganados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Anátema é maldito, amaldiçoado. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, se não tiver nascido de novo. Só reconhece Jesus como Senhor quem nasceu de novo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo Espírito que concede os diversos dons. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, é o Senhor Jesus.
E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Amém? Tudo que fazemos é Deus quem opera em nós e através de nós. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Olha aí, ó, tem que haver um proveito, tem que haver um propósito. Porque a um é dada, agora ele vai dizer os dons. Porque a um é dada mediante o Espírito. O que isso quer dizer? Que não é nada humano. Não é nada da mente humana, não é nada da carne, não é nada do natural, não é nada da inteligência humana, é mediante o Espírito. O que isso quer dizer? Pelo Espírito. E ele diz, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, é um dom. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, é mais um dom. A um dada no mesmo Espírito a fé, não a fé que nós temos para ser salvo, mas a fé como dom do Espírito Santo, a fé que remove os montes. A outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro no mesmo Espírito operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas, e a outro capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Você está entendendo? Olha aí que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Tudo isso você vai aprender aqui com detalhes, cada um desses dons, a partir de janeiro. Você está entendendo? E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão fluir nesses dons. Porque isso é para a edificação da igreja. Isso é para a edificação das nossas vidas. Qual é o dom para a edificação das nossas vidas? O falar em línguas. Você está entendendo? Então tudo isso vai acontecer aqui para a glória de Deus. Em nome de Jesus, com ordem e com decência, como Paulo está ensinando para os coríntios aqui. Paulo só está organizando as coisas, porque em relação aos dons espirituais, estava acontecendo uma verdadeira bagunça na igreja de Coríntios. Depois, mais na frente, se não hoje, mas a partir de janeiro, você vai entender por que era assim, essa bagunça. Vamos lá então, vamos voltar para a revista. Onde eu estou aí? Cadê meu braço direito? Já vi que eu estou capenga de braço. Entretanto, Paulo alertou para que os dons não promovessem desordem no culto. Olha aí, ó, porque um monte de gente era usado nesses dons. E Paulo alerta para que não houvesse desordem no culto, que era isso que estava acontecendo. Em vez de ajudar, de abençoar, estava atrapalhando o culto. Tampouco produzissem vaidades nos irmãos, porque alguns irmãos, crente é uma bênção. Tem crente que é uma bênção. Deus me usou para profetizar. Ou eu sou uma profetisa, eu sou um profeta. Não. O fato de você pintar a sua casa não faz de você um pintor. Então, nem todo mundo que profetiza é profeta. Está entendendo? O dom de profeta é outra história. Você vai ver que está lá em Efésios, o ano que vem você vai ver isso aqui também. O dom de profeta é outra história. Profetizar é dom do Espírito Santo, não é o dom do profeta. Você está entendendo? Então, você vai aprender tudo isso aqui. Então, quando a pessoa for usada num dom, a pessoa não tem que dizer, olha como Deus me usa nesse dom, eu sou o tal, eu sou a tal. Não, você não é a tal. Você está usando porque tem um propósito. Naquele momento tem um propósito. Porque o dia que você não estiver disponível para ser usado, ele vai usar uma mula. Vai usar um jumento. Está entendendo? Porque ele é soberano. Ele vai usar aqueles que entendem a necessidade de se colocar à disposição dele, conhecer, porque você só pode ser usado. Outro detalhe, eu falei aqui outro dia da fé. Você só consegue crer até onde você conhece, e isso vale para os dons. Você só pode ser usado até onde você conhece. Então, se você nem conhece os dons, você nunca vai ser usado nos dons. Não sei se você lembra que uma vez, Filipe, na dispersão da igreja de Jerusalém, quando a igreja foi espalhada por sabedoria do Espírito Santo, quando a igreja foi espalhada, Filipe, um dos diáconos, lembra dos diáconos, 6 diáconos que foram ordenados? Um desses diáconos, Filipe, foi parar em Samaria, por causa daquele bololô da dispersão. Espalhe os crentes, tem que acabar com a igreja. Aí, olha a ideia dos caras. Vamos acabar com a igreja, vamos espalhar os crentes. Olha aí, como eles são burros, cara.
O Espírito Santo era tudo que o Espírito Santo queria. Espalha mesmo, porque eles vão ser minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Se não espalhasse eles, ia ter igreja em outro lugar? Não, só em Jerusalém. Viu como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então, o que aconteceu? Filipe foi parar em Samaria, nesse oba-oba, ele foi parar lá na cidade de Samaria. E o que aconteceu? Filipe pregando a Jesus, um monte de samaritanos se converteram. Ok? E aí o que aconteceu? Se converteram, pregou para eles, aprenderam de Jesus e tudo mais, e Filipe foi indo para outros lugares. Daqui a pouco, Paulo fica sabendo, aliás, Pedro e João ficam sabendo que eles tinham se convertido, foram até Samaria. Aí quando chegou lá, viu, né, os crentes, tu viu o procedimento dos crentes e viu que ninguém se falava no Espírito Santo, nem nada. Aí eles perguntaram, vem cá, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Sabe o que eles disseram? A gente nem sabia que existia Espírito Santo. Por que eles não fluíam no Espírito? Porque eles nem sabiam que existia Espírito Santo, eles não conheciam o Espírito Santo, nunca tinham ouvido falar no Espírito Santo. Aí eles impuseram as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Começaram a fluir do Espírito. Por quê? Porque agora eles conheciam. Isso aconteceu com Paulo, a mesma coisa. Falou sobre o Espírito Santo, ensinou sobre o Espírito Santo, impôs as mãos sobre eles, orou, e os outros foram batizados com o Espírito Santo. E também falavam em línguas, profetizavam, e foram tremendamente usados, porque passaram a conhecer. Então, se você não conhece, não tem como você acreditar, não tem como você fluir. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Por isso que a gente vai ser educado na fé cristã, na fé evangélica aqui, durante 2 anos, e talvez mais. Porque a gente vai conhecer uma boa parte das coisas que a igreja precisa conhecer para a gente poder fluir. Para a gente poder crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para a gente poder avançar como igreja, você vai ver como a sua vida vai mudar. Você vai ver como a sua relação com Deus vai mudar. Você não vai ter tempo para confusão, para encrenca, para nada disso. Porque você vai estar tão envolvido nas coisas do Espírito, que não vai dar tempo para você fazer outras coisas que não te edificam. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Agora você precisa abrir o coração. Sempre lembra de Lídia. Lídia só pode ser usada porque o Espírito Santo abriu o coração dela, porque ela permitiu. Então, se você não permitir o Espírito Santo abrir o teu coração, esquece, nada vai acontecer. Vamos em frente, mas eu sei que você está com o seu coração aberto para o Espírito. Em Hebreus diz assim, quando ouvires a voz do Senhor vosso Deus, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração, como foi no dia da rebelião. E ele cita lá o dia da rebelião, lá no deserto. Vamos lá. Onde eu continuo? Meu braço, por favor. Entretanto, Paulo alertou para que os dons não promovessem desordens no culto, tampouco produzissem vaidade nos irmãos, mas que tudo fosse feito com base na maior de todas as leis bíblicas. Que lei é essa? Alguém pode me ajudar? Você vai ver agora. Diz assim o texto: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. E aí agora ele vai dizer: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, não serei nada. Olha aí, ó. Então tudo isso tem que ser regado por amor, com o amor que está em nós, pelo amor de Deus que está em nós, porque Deus nos ama. Diga, eu creio na força desse amor. E ele continua dizendo: e ainda que eu distribua todo o meu dinheiro, todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. E ele continua dizendo: o amor é paciente e bondoso. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Quem aqui tem sido paciente e bondoso? O amor é paciente e bondoso. Tinha um personagem de um programa de comédia no Brasil, não lembro quem era o ator, que tinha um personagem que a mulher dizia assim para o marido: paciência, meu querido, paciência. Eu não lembro quem era o personagem. Paciência, sabe de um negócio? Por que você tem que fluir no Espírito? Porque paciência é parte do fruto do Espírito, também conhecida lá em Gálatas 5 como longanimidade. O sinônimo de longanimidade é paciência.
Então ele diz, o amor é paciente e bondoso, bondade também é fruto do Espírito. Então você pode, porque o Espírito está em você, diga amém. Então você pode ser paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha aí, esse é o verdadeiro amor, esse é o amor que está em nós. Então a gente precisa exercer esse amor. E para concluir, ele diz o seguinte: agora pois permanecem a esperança e o amor. Aliás, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. Diga glória a Deus. O amor é maior que a fé e o amor é maior que a esperança. Você tem ideia por que o amor é maior que tudo? Porque Deus é amor. E se Deus é amor, o amor é maior do que tudo. Amém? Você pode aplaudir o nome dele? Glória a Deus. Aleluia. 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 Então, a igreja deve lutar sempre a todo tempo de maneira, deve lutar sempre a todo tempo de maneira alerta e vigilante contra a desunião, discernindo ovelhas de bodes. Nós temos que discernir ovelha de bode. Existem duas classes de animais, as ovelhas e os bodes. Isso sempre foi assim, lá no tempo dos pastores, dos rebanhos, no tempo de Davi, em outros tempos, sempre existiram ovelhas e bodes. Então a gente tem que estar atento para a gente discernir ovelha de bode, porque no rebanho do Senhor, infelizmente, ainda temos muitos bodes. E lobos, que são lobos devoradores, que querem destruir os crentes. Espirituais, dos carnais, discernir os espirituais dos carnais. Ao mesmo tempo, deve se desenvolver através do uso dos dons espirituais, assim como dos demais serviços na igreja. Então, o crente tem que se desenvolver nos dons e no serviço do Senhor. Mas, por outro lado, mesmo agindo com tal zelo em manter sua natureza espiritual e evangélica, não pode perder a sua essência, que é o amor, pois esse sentimento reflete a natureza de Deus, que devemos resplandecer em nossa sociedade. Então, que você seja esse luzeiro abençoado onde quer que você estiver. Antes da gente terminar, deixa só eu ver se eu acho aqui um texto rapidinho que me veio ao coração aqui, para me te explicar uma coisinha só, que eu ainda tenho 10 minutos. Espera aí aqui. Deixa eu ver se está aqui. Que talvez você tenha uma dúvida em relação a isso, e eu vou aproveitar que eu estou nessa carta aqui, para te orientar um pouco. Ah, achei, está aqui. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11. É algo relacionado à ceia do Senhor. Vamos lá, 1 Coríntios 11. Vamos ter em mente que Paulo escreve essa carta, inspirado por Deus, para uma igreja que estava com uma certa desorganização, ok? Entre os seus frequentadores. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17, diz assim: mas nisto que agora prescrevo, ou seja, nisto que estou escrevendo agora, não posso elogiá-los, ó Paulo dizendo, em nome de Deus, não posso elogiar vocês, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Então ele está dizendo, tem certas ocasiões que quando vocês se reúnem é para pior, é para algo que não está correto. E ele continua dizendo, porque antes de tudo estou informado, mais uma vez chegou o conhecimento de Paulo, tá? Porque mais do que tudo estou informado de que quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. Olha aí, o que ele estava dizendo? Eu sei que aí tem gente que não é assim, mas sei também que em parte isso aí é verdade. Eu sei que aí tem gente que faz isso. Olha o versículo 19. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Ou seja, para vocês saberem quem é bom e quem não é. E ele continua dizendo, versículo 20. Quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Está falando da ceia.
da ceia que a gente celebra aqui uma vez no mês. Não é a ceia do Senhor que vocês comem quando vocês se reúnem. Ele vai dizer por quê? Porque quando vocês comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Olha aí. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiar vocês. Aí, o que ele está acontecendo aqui? Vou te explicar. A ceia naquele tempo, a ceia do Senhor, a ceia que a gente celebra hoje. Hoje como é que acontece? A gente traz os elementos, coloca aqui o vinho, que no nosso caso hoje é o suco de uva, coloca aqui para a gente, depois da ministração, depois das orações, a gente comer, participar da mesa. Naquele tempo não era assim. As pessoas da igreja que levavam a ceia, as pessoas que levavam o pão e as pessoas levavam o vinho. E naquele tempo era vinho mesmo, não era suco de uva como hoje. Você está entendendo? E tinha bastante gente na igreja, como você sabe, a cidade era enorme, tinha bastante gente na igreja. Então eles levavam a ceia, cada um levava um pouco de pão da sua casa, vários tipos de pão e tudo mais, e levavam o vinho. É mais ou menos como a gente faz aqui de vez em quando, no Ano Novo. Cada um traz um negócio, um traz o bacalhau, outro traz o peru, outro traz a rabanada, cada um traz um negócio. E quando chega meia-noite, a gente vai e começa a comer. Era mais ou menos isso. Seria cômico se não fosse trágico o que acontecia lá. Aí olha só, as pessoas levavam as coisas para a ceia, e aí mesmo antes de chegar na hora de comer a ceia, o pessoal que levou já começava a comer, já ia lá e começava a comer. Espera aí, vamos trazer para o Ano Novo. Irmão, eu trouxe o bacalhau, eu vou cair dentro do bacalhau. Eu trouxe o peru, eu vou cair dentro do peru, antes que eu fique sem nada. Aí caíam dentro, né? Cada um ia comendo as coisas melhores, com uma fúria, um vinho, iam pegando um garrafão, aquele sangue de boi, não sei se era sangue de boi, né? Pegava e enchendo a sua caneca e tomando vinho direto. O que acontecia? Quando chegava mesmo na hora de celebrar a ceia, para comer a ceia, todo mundo junto, não tinha mais quase nada para comer, um monte de gente vomitando, passando mal de tanto comer, um monte de gente bêbada na igreja, um monte de gente embriagada, e era uma confusão. Eu não sei se saía tapa, que ali não diz, mas provavelmente saía até tapa. Uma coisa que era para unir, era para celebrar Jesus, acabava em confusão. Aí olha o que Paulo faz, olha aqui o que ele escreve, a partir disso. Pega agora o versículo 23, e Paulo vai arrumar essa bagunça. Olha o que ele bota aí. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, ou seja, que eu estou passando para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim, lembrem de mim, do meu sacrifício, quando comerem o pão. Versículo 25, do mesmo modo, depois da ceia, ou seja, depois que comerem um pão, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. O que Paulo está fazendo? Está dizendo para eles como Jesus fez, da forma organizada que Jesus fez, da forma espiritual que Jesus fez, porque era um momento espiritual. E ele continua dizendo, versículo 26, porque todas as vezes que comerem esse pão, essas palavras são de Jesus, Paulo falando o que Jesus disse, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, ou seja, do vinho, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Agora olha só, Paulo falando agora, tá? Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí, infelizmente, uma boa parte da nossa comunidade cristã, uma boa parte das igrejas cristãs, quando pega essa parte aqui, aquele que comer indignamente, fala logo de quê? Pecado. Ele não está falando de pecado, ele está falando de organizar uma mesa. Comer indignamente, é comer desordenadamente, de uma forma desordeira, comer de vomitar, beber de se embriagar. Esse é o comer indignamente que ele está dizendo, não é o pecado. Pecado todo mundo tem, a gente peca todo dia. Se for assim, a gente nunca vai poder participar da ceia. Você está entendendo? Ele está falando da maneira como era vivido aquele momento, a desordem, o desrespeito, que aquilo era um desrespeito com o Senhor, e desrespeito com os irmãos. Você está entendendo? E ele continua dizendo, vamos lá, deixa eu ver aqui onde eu parei.
Por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28, que cada um examine a si mesmo, olha aí, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine a si mesmo em que sentido? Será que eu estou participando corretamente? Será que eu estou cometendo desordem? Será que eu estou trazendo baderna para esse momento? Comendo o pão antes da hora, comendo até vomitar, bebendo até me embriagar? Pois é, então ele diz, que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Está entendendo? Estou fazendo direitinho, não estou fazendo baderna? Eu estou pronto para comer do pão e beber do cálice. Se eu estou embriagado, ou se eu estou quase vomitando, com refluxo estomacal, eu não posso participar, porque não estou em condições, eu estou desrespeitando a Jesus, estou desrespeitando os irmãos. Não está falando de pecado, está falando de desordem, de baderna. Continua dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, em que sentido? Esses aqui são os meus irmãos. Então eu tenho que comer junto com eles. Nós estamos na comunhão de Cristo. Eu faço parte desse corpo e eles fazem parte junto comigo desse corpo. Isso é discernir o corpo. De que corpo ele está falando? O corpo de Cristo, a igreja, não é o meu corpo físico. Está entendendo? E ele continua dizendo, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Por causa da desordem, por causa da bagunça, não está respeitando a igreja de Cristo. Todos somos a igreja, vamos comer juntos. A mesa é para todos nós que somos filhos. Vamos participar juntos, ninguém queria esperar ninguém. Isso é falta de respeito, não discerne o corpo, não sabe que faz parte daquele corpo, você está entendendo? Versículo 30, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgamos, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aí começava o julgamento. Oh, a irmã, viu a irmã tal? Só porque ela trouxe aquele pão recheado, comeu o pão todo. Viu? Aquele irmão, só porque trouxe o vinho melhor, o sangue de boi, bebeu o garrafão quase todo. Gera julgamento, a bagunça, a confusão, a desordem gera julgamento. É disso que a Bíblia está falando. Paulo está organizando a ceia, a forma de participar da ceia. Ele não está julgando ninguém. Está entendendo? E o texto continua dizendo, assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, olha aí a prova disso. Olha o contexto provando isso. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Isso aqui é o resumo. Está entendendo? Isso aqui é o resumo de tudo que ele acabou de dizer, o resumo do contexto. É o texto que resume o contexto. Ele diz, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa. Olha aí. Enche o bucho antes de sair de casa para ir para a igreja. Não deixa para ir para a igreja igual um esfomeado para estar envergonhando o corpo de Cristo. Simples assim, né? Viu como é que é essa lei? Pedir ao Espírito revelação? Isso é revelação. E prestar atenção. Então, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Não se reúnam para estar julgando um aos outros. Aquele irmão é um glutão. Aquele irmão é um beberrão. Você está entendendo? Aquela irmã não tem compostura, por isso que está gorda, que nem uma porca. Você está entendendo? Você é julgando, claro, não é o nosso caso, que aqui a gente está tudo magrinho, principalmente a Marluce. Amém? Então, aí Paulo diz no final, quanto às demais coisas, eu explico depois. Eu as ordenarei quando for aí, pessoalmente. Está entendendo? Tirou a sua dúvida? Você entendeu? Você entendeu? Então, que nunca mais você tenha dúvida, pelo menos com essa parte aqui de relacionada à ceia. Está entendendo? Está falando de organização, de arrumação da casa. Tanto que no final você vê, diz, ó, quer encher o bucho, enche em casa, antes de você vir para a igreja. Quer comer a ceia de ano novo toda? Vem para a igreja de bucho cheio, come em casa, come bastante pão. Pão enche, essa é a receita minha, pão enche. Come uns 5 ou 6 pães, que você vai vir um pouco mais moderado. Amém, gente? Isso aqui foi extra, isso aqui, eu só falei isso porque isso está aqui na epístola de 1 Coríntios, então não podia deixar passar. Como o autor do estudo não colocou aqui, eu precisei anexar aqui. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar te esclarecendo isso. Amém. Oh, Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse momento especial, por essa manhã abençoada na tua casa. Obrigado pela vida dos meus irmãos, ó Pai. Obrigado porque eles não mediram esforços para estarem aqui. Isso é sinal de que querem crescer na graça, no conhecimento do Senhor, querem fluir nos dons do Teu Espírito, querem ser usados, querem cooperar com a Tua obra. Então, meu Deus, muito obrigado por essas vidas tão especiais. Que o Teu Santo Espírito continue nos revelando, continue falando com a gente, até no próximo domingo, onde estaremos estudando a segunda carta aos Coríntios. Meu Deus, muito obrigado por essas vidas tão especiais. Muito obrigado pelo teu amor que é derramado sobre todos eles a cada dia, a cada momento, a cada instante. Esse amor que já foi derramado é confirmado pelo teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor continue falando, continue nos revelando e que o Senhor nos traga logo mais para a honra e glória do teu nome, para juntos louvarmos e adorarmos o teu santo e poderoso nome. Agora nos leve em paz, guardados por tua poderosa mão, nos livrando dos perigos do caminho, e que ao chegarmos em casa tudo esteja debaixo de tua santa e gloriosa paz. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo estejam sobre ti, não apenas agora, mas para todo sempre. Que a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, os amados do Senhor, digam amém. E aplaudo o nome dele mais uma vez. Bom almoço para você, vá em paz e que ele te abençoe abundantemente. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vê se domingo dá